E a temperança, o que que é? A temperança é justamente temperar as paixões e as ações. Então, se eu gosto muito de bolo, tem um bolo ali, eu posso comer um, dois ou até três pedaços. Por que que eu vou comer o bolo inteiro? Por outro lado, se eu gosto muito de bolo e posso comer o bolo, por que que eu não vou comer nada? Por que que eu vou fazer um jejum? Então, também tem isso, né? É claro que se você tem o bolo, você gosta do bolo, mas no outro dia você vai ter que fazer o exame de sangue, você não vai poder comer o bolo naquela hora. Você vai poder comer o bolo depois de sangue, certo? Então, como eu falei, sempre buscando pela prudência e encontrando o melhor meio para cada ação e cada situação. Sempre assim. Agora eu falei em erro e em vício. Então, o que seria o vício? O vício é tudo que não está no meio termo. É claro que se tem o extremo, super extremo, e entre o meio e o extremo, há infinitos pontinhos. Tanto para o extremo por mais, como o extremo por menos. Então, qual seria o extremo da prudência? Assim, uma pessoa... O prudente, ele consegue medir o que ele vai fazer. Agora, o ultra prudente, vamos falar assim, ele já chega na imobilidade, porque ele tem tanto medo de tomar uma atitude, tem tanto medo de errar, que ele não faz nada. Então, por excesso de prudência, ele está no erro. E dependendo do erro, pode ser só um erro, pode ser um pecado, pode ser um crime. A gente não é. Cada caso é um caso. E do lado da falta de prudência, é aquele que está na lassidão. Ele não está nem aí. Pode estar caindo no mundo que ele, deixa que morra. Porque não quer tomar atitude nenhuma também, mas não por medo de errar, mas porque não se importa. Agora, a fortaleza, o excesso de fortaleza. A pessoa não é maleável no excesso. Então, ela tem uma rigidez de comportamento. Então, se, vamos dizer que você seja um vendedor de uma loja de doces, chega uma criança pobre, olhando com aquela cara assim, ela pede uma bala para você, assim, não, tem que pagar, se não pagar, não leva. Isso é um excesso. Né? É claro que cada caso é um caso, você vai ver caso para criança, etc. Então, é uma rigidez. Por outro lado, a falta de fortaleza, ela deixa a pessoa fraca, no sentido de não ter força para nada. Então, qualquer coisinha eu já estou errando ou pecando, ou até cometendo crime, porque eu não tenho o que me segure para não errar. E a justiça? Eu posso ter um excesso de justiça. Por exemplo, para a gente entender mais fácil, né, vamos falar em justiça no sentido de justiça jurídica. Então, existe o crime de furto, que no Brasil dá uns X anos de pena. Então, um juiz vai julgar, vamos dizer que uma mulher pobre furtou uma calcinha porque não tinha outra, ela precisava daquilo. E o juiz vai lá e aplica a pena máxima para a mulher, em vez de libertar a mulher, porque não tem jeito de você condenar alguém assim. Isso seria um excesso. Por outro lado, a falta seria aquele que, ele matou, mas não, é um coitadinho, é uma vítima da sociedade, e liberta a pessoa. O culpado foi a vítima. Então, assim,
Tem que ter um meio termo para se achar. Mas cada caso é um caso. Claro que às vezes o culpado é a vítima, mas não será por motivo de fraqueza. Será por motivo de verificar o caso a caso, encontrar-se a verdade do negócio para poder agir com justiça. E a temperança é a mesma coisa. A gente, se tem temperança demais, vai ter uma insensibilidade, uma pessoa que se nega a tudo. Não come nada, não bebe nada, não faz nada, nada. Porque tudo para ela é errado, tudo para ela é pecado, tudo para ela é crime. Então é uma pessoa inútil, não serve para nada, porque para ela nada pode. Do outro lado está justo o contrário, que é aquela pessoa que acha que pode tudo, pode fazer tudo e não se segura para nada. Por exemplo, eu tenho uma caixa de bombom, em vez de comer um bombom por dia, na hora eu já como tudo. Então assim, eu não me segurei, então eu fui fraco, eu fui intemperante. Né? Então, se você for ver, todas essas virtudes, elas se misturam umas com as outras. E mesmo os vícios são misturados uns com os outros. Do mesmo modo que uma pessoa, por exemplo, que come uma caixa de bombom, ela é intemperante, quer dizer, não tem temperança, ela foi fraca, porque comeu a caixa inteira de bombom. Ela foi injusta com ela mesma, porque ela comeu demais, e com algum outro que pudesse comer depois. E ela foi imprudente, porque isso pode dar alguma consequência para ela. Né? Não só engordar, como pode dar uma diarreia, ou qualquer outra coisa. É claro que estou dando um exemplo bobo para que se entenda, mas é mais ou menos isso. Bem, então, essas 4 virtudes, elas são a matéria da moral, como eu disse. E só repetindo o que eu falei muito rapidamente, e vou repetir rapidamente nessa aula, a moral em sentido geral, em sentido amplo, ela é aquele viver as virtudes com vistas ao bem. Quando eu digo a moral que eu uso para mim, quer dizer, eu vou ser prudente, eu vou ser forte, eu vou ser justo, eu vou ser temperante. Comigo mesmo, então eu vou ter um comportamento ilibado. Isso eu estou usando a moral em sentido estrito, restrito, particular, para mim mesmo. Quando nós temos algum contato com outra pessoa, né, daí o modo de proceder usando essas mesmas virtudes, eu chamo de ética. Para mim, essa é a ética. É as virtudes usadas na relação com outras pessoas. E o que eu chamo de política é usar essas virtudes com relação a toda a sociedade. Seja a sociedade civil, vamos dizer assim, seja a polis como sinônimo de Estado, apesar que eu não gosto de... Vai chegar uma hora que eu vou explicar direitinho essa diferença de polis e Estado. Apesar que eu já disse que muitas vezes eu vou usar as duas palavras no sentido razoavelmente semelhante. Mas tem uma diferença que eu ainda mais à frente eu irei explicar. Então por hoje nós ficamos por aqui e espero na próxima aula a gente entrar realmente na política.